Professor horista ou qualquer empregado horista tem direito a receber repouso semanal remunerado? E caso positivo, como é que se calcula o repouso semanal remunerado desse profissional, desse professor que recebe a base de hora-aula? Esse que é o tema aqui da súmula que a gente vai ver hoje, que é a súmula 351 do TST. Vamos lá, a súmula diz assim: o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de 4 semanas e meia, tá? Muito bem, aqui então, a primeira pergunta que eu fiz aqui no vídeo de abertura é uma pergunta até evidente e intuitiva. É claro que o professor tem direito de receber esse repouso semanal remunerado. O RSR, o repouso semanal remunerado, é um direito previsto na Constituição para todo e qualquer trabalhador, tá? Não existe diferenciação aqui para o professor, para o empregado horista, empregado que receba por produção, né? Então é claro que o professor sim faz jus a receber o repouso semanal remunerado. Essa discussão ela surgiu na jurisprudência do TST, por quê? Porque o artigo 320 da CLT, parágrafo 1º, está aqui na tela, né, ele mencionava o seguinte: remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários, e o pagamento será feito mensalmente, considerando-se para esse efeito cada mês constituído de 4 semanas e meia. Tá? E aqui que surgiu a discussão. Né? Por que surgiu essa discussão? Porque se a gente pensar, nenhum mês tem 4 semanas e meia a rigor. Tá? Porque se a semana tem 7 dias, vezes 4,5, isso aqui dá 31 dias e meio. Tá? 31,5 dias por mês. E é claro que nenhum mês no ano tem 31 dias e meio. A gente vai ter meses com 28 dias, como fevereiro, meses com 30 dias e meses com 31 dias. Então é claro que esse dispositivo legal, ele trouxe um direito, ele trouxe aqui, digamos, uma situação adicional, um direito a mais para os professores, coisa que não acontece aqui para outras categorias profissionais. Em geral, não se tem essa ficção. Então a lei criou aqui, esse aqui é um bom exemplo, inclusive, de uma ficção jurídica. O que é ficção jurídica? É uma situação em que se trata uma situação como ocorrida, uma situação que a gente sabe que não aconteceu. É tipo ficção científica, né? Eu gosto lá das séries do Star Trek, Jornada das Estrelas. Né? Você vê a nave espacial, você vê o alienígena e tal, a gente sabe que aquilo não existe. Pelo menos hoje não existe aquilo, é uma ficção, mas é tratado como se existisse. Ficção científica. Ficção jurídica é a mesma coisa, é uma coisa que eu sei que não existe, mas eu trato como se existisse porque a lei determina isso. E aqui é um caso. A lei determina, portanto, que a remuneração do professor seja feita assim, né? Considerando o mês com 4 semanas e meia, quando a gente sabe que nenhum mês tem 4 semanas e meia. É uma ficção? Sim, é uma ficção que trouxe um direito para os professores. Tá? E a partir dessa ficção, surgiu uma tese que dizia o seguinte: olha, já que o professor recebe aqui 31,5 dias por mês, né? É o professor que receba por hora aula, então aqui já estaria embutido, já estaria englobado nessa remuneração, né, nessa remuneração, o repouso semanal remunerado, né? Seria uma espécie de salário complessivo, súmula 91, lembram? Se não lembram, depois desse vídeo, vejam o meu vídeo aí da súmula 91 aqui no canal, tá? Então, súmula 91, ou seja, o salário mensal do professor, segundo essa tese que foi superada, que não foi adotada, o salário mensal já pagaria o repouso semanal remunerado, porque pagaria mais do que os dias do mês, tá? Mas, matematicamente, não faz sentido essa tese. Por quê? Porque a gente sabe, fazendo a conta, eu não vou fazer a conta para não cansar vocês, claro, mas a gente sabe que o ano tem 52 domingos, 52 repousos semanais remunerados, portanto, são 52 semanas, em geral vai ser isso. Tá? Tirando o ano bissexto, claro. Mas 52 semanas. E se eu computasse aqui a diferença de um dia e meio, né, ou de meio dia a mais por mês que pode acontecer, no final das contas, esse professor ele recebe 13 dias a mais. Tá? Se você fizer a conta, você vai ver que isso resulta por ano, né? Saiu cortado aqui, esse professor recebe 13 dias a mais por ano, em razão dessa ficção jurídica do artigo 320, parágrafo 1º que a gente viu aqui. É claro que 13 dias é muito menor do que 52 dias de repouso. Não faria nem sentido considerar que isso aqui seria um salário complessivo, tá? Mas essa tese foi criada, por incrível que pareça, e chegou ao TST, o TST teve que rechaçar essa tese. E dizer, não, o professor, fora o valor da hora-aula dele, que é o salário hora então, né, hora-aula que ele vai receber,
Fora isso, ele vai ter que receber uma outra rubrica no seu contra-cheque, né? E quem é meu aluno fala rubrica, tá? A forma correta de falar é rubrica, não fale de outra forma, né? Não vou nem falar para não confundir. A palavra é paroxítono, né? A sílaba tônica é o brica, né? Rubrica, não esqueça o acento aí no U, tá? Então, o trabalhador vai ter que receber uma outra rubrica diferenciada, que é o repouso semanal remunerado. Ele vai receber o salário hora mais o repouso semanal remunerado. Não tem como pensar que isso aqui vai ser um salário complessivo, tá? Não é admissível isso, ok? E como é que vai se calcular o salário, então, ou melhor, como é que vai se calcular o repouso semanal remunerado do professor que recebe hora-aula? É um sexto, é muito fácil, né? Você tem que calcular, então, quantas horas esse professor trabalhou naquela semana e dividir por 6, né? Dividir por 6, que é o número de dias de trabalho. Ainda que ele não trabalhe todos os dias, tá? Porque a semana útil, os dias úteis são 6 dias de trabalho, né? Em princípio, segunda a sábado. E aí domingo seria o dia de repouso semanal remunerado. Então, ainda que esse professor não trabalhe todos os dias, né, o quociente o divisor, né, seria o número 6, que são 6 dias. Então eu tenho que saber quantas horas aula ele deu naquela semana. Então digamos que ele trabalhou 24 horas, ele deu 24 horas de aula numa escola, por exemplo, tá? 24 horas eu divido por 6, 24 dividido por 6 igual a 4, né? 4 horas. 4 horas, claro, é inclusive a média diária que ele dá de aulas por dia, né? A média diária de aula desse professor. 4 horas. Ele vai ter que receber no repouso semanal remunerado, portanto, o valor equivalente a 4 horas de trabalho. Né? É assim, é muito simples. Né? Você divide por 6, portanto, a quantidade de horas trabalhadas na semana, e você tem que saber, claro, quantos repousos semanais remunerados existem naquele mês. Tem meses que vão ter 4 domingos, tem meses que vão ter 5 domingos. Eu não sei, sinceramente, se algum mês pode ter 3 domingos, acho que não. Então, geralmente vão ser 4 ou 5 domingos. Eu calculo, então, 4 horas, que é o valor do repouso, e multiplico pela quantidade de repousos que existem naquele mês. E é esse valor em reais que vai ser essa rubrica aqui, repouso semanal remunerado do professor. É assim que tem que ser calculado, é assim que tem que ser feito, beleza? Então, essa ficção, e além disso, percebam que o professor que receba por hora-aula, ele não vai receber somente o valor da hora-aula, porque existe uma ficção jurídica, tá? Eu mostrei como se calcula o repouso semanal remunerado. Mas além disso, você tem que saber. Então, para seguir o mesmo exemplo, tá? Ele dá 24 horas por semana, 24 horas em sala de aula, 24 horas de aula por semana. Para saber quanto ele vai receber por mês, eu tenho que multiplicar isso por 4 semanas e meia, tá? 4 semanas e meia, que fazendo de cabeça dá 96 mais 12, né? Aqui, se eu não estou enganado, seriam 108 horas, tá? Então, o professor que trabalha, dá 24 horas aula por semana, ele vai receber no final do mês 108 horas. Ele vai receber mais horas do que ele deu. Ele deu efetivamente 24 vezes 4, 96 horas de aula que ele deu, tá? Por exemplo, numa semana, um mês com 4 semanas, tá? Mas ele vai receber 108 horas, tá? Ah, mas ele deu 100 horas, porque o mês não tinha tanto, faltou aqui. Mas ele recebe 108 horas, tá? Por quê? Porque é uma ficção jurídica que está aqui na lei. A lei trouxe essa benesse, esse benefício ao professor, tá? Considerando que é um trabalho tão importante como o do professor, né? Principalmente de escolas aí. Então é claro que esse professor ele tem essa benesse, é uma ficção jurídica, ele vai receber mais horas do que ele efetivamente trabalhou, e além das 108 horas, ele vai receber lá o repouso semanal remunerado, tá? Calculado, como eu mostrei aqui, na razão de 1/6 aqui do valor da semana, multiplicado pela quantidade de repousos semanais. Maravilha, minha gente? Com isso, fechamos por aqui mais um vídeo aqui no nosso Desafio das Sumas. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, deixe um comentário. Isso ajuda bastante aqui o algoritmo do YouTube a compreender que o nosso vídeo tem alguma relevância e, com isso, entregar isso para mais pessoas. Muito obrigado pela parceria de sempre. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!